Falar sobre o egoísmo é para nós desafiador, em especial quando fazemos valer a própria proposta que os Espíritos nos dão, Santo Agostinho, naquele exercício diário que deveríamos fazer ao terminar o dia e colocarmos a cabeça em nosso travesseiro e fazermos uma breve revisão de como foi este dia. Porque iremos perceber, não poucas vezes, que nós falhamos aqui ou ali com algumas pessoas ou em determinadas situações. E é muito natural que diante desta avaliação, imediatamente nós consigamos encontrar argumentos que nos possibilitem, de alguma forma, entorpecer a nossa consciência para que possamos ter uma noite em paz. Porque é difícil nós encararmos, até mesmo percebermos nas nossas atitudes e pensamentos, onde o egoísmo entra e permeia as nossas vidas. Daí, de fato, trabalhar esse assunto, ele se torna desafiador porque tocará em chagas no qual todos nós temos. Na doutrina espírita, em especial, ela ganha a classificação, junto com o orgulho, de ser as duas maiores chagas e a origem de todos os outros males que nos atingem pessoalmente e socialmente. Sendo assim, deveria exigir de nós uma atenção especial quanto a esses dois aspectos. Primeiro, buscando saber de onde surgiu essas duas condições que, de alguma forma, hoje, praticamente, fazem parte dessa nossa estrutura comportamental, que no conceito dos espíritos se alastra de uma condição externa, atingindo, acima de tudo, o pensamento, que é o mais grave. Normalmente nós falamos em nossas palestras que o Espiritismo é uma revolução do pensamento, porque ele vai abranger horizontes que nós dificilmente levamos em consideração. Quando ele fala dessa primazia do Espírito, da importância que ele tem em nossa vida, quando nós entramos em contato, mas acima de tudo, consciência dessa nossa realidade, perceberemos que essas ações que se materializam como sendo fruto do egoísmo, nascem neste ser imortal que somos, que é o Espírito. Porque, na verdade, este é o ser pensante, este é o ser que tem vontade, este é o ser que reflete, que planeja e, por fim, executa, sendo o corpo apenas a ferramenta para tal. Então já começamos a perceber que esse novo horizonte nos abre uma responsabilidade diferente, para entendermos de onde surge, transitarmos na história, compreender a razão das nossas dores, tendo em vista que os Espíritos são enfáticos em dizer que a causa das nossas mazelas, de não atingirmos a meta que tanto desejamos e que batalhamos dia após dia, não é outro senão esse egoísmo juntamente com o orgulho. Na perspectiva da ciência materialista, Darwin vai nos falar dessa condição da evolução, em que a partir do momento em que a vida surge na Terra, e aí nós nos embasamos na teoria do russo Alexander Oparin, é necessário que nós tivéssemos ali aquelas primeiras experiências, mas cuja essência será a luta pela sobrevivência. De tal maneira que quando nós ali nas furnas, experimentando as primeiras sensações da fase hominal mais adiante, lutaremos por algo natural, que é o instinto de sobrevivência, do qual, em primeiro momento, nós daremos importância a nós próprios. E logo em seguida, de maneira muito natural, como hoje ainda acontece, irá prevalecer a importância depois de nós próprios em relação à nossa prole ou o nosso clã. E, indiscutivelmente, mesmo esta ciência materialista comprova que nesta experiência longa que nós tivemos na Terra, que durou alguns milhões de anos, fomos adquirindo esta necessidade de estarmos em vantagem diante daquilo que se apresentava sendo nosso concorrente
para a manutenção do fenômeno existencial. E daí nós iremos perceber que este egoísmo, ele surge nesse momento. E nesta experiência milenar nos fica gravado. E perceberemos que na medida em que o homem avança, com a sua estrutura cerebral modificada, tendo a capacidade de elocubrar, de planejar e executar, esse fenômeno do egoísmo, ele também vai se mimetizando, transformando-se em aspectos distintos, mas que nós vamos perceber desde lá que ele traz o mesmo fio de pensamento, que seria a prevalência desse mesmo instinto de conservação nos outros aspectos da vida. Quando olhamos para a história da humanidade, perceberemos de maneira muito clara que a guerra sempre fez parte da nossa história. E essa guerra nada mais era do que essa projeção deste próprio fenômeno, o egoísmo, indiscutivelmente de mãos dadas com o orgulho, mas que no fim apresentava o medo do que estava por vir e, em especial, da nossa própria extinção. Então, aquele outro clã que também desejava o que eu desejava, que talvez fosse o mesmo riacho, que iria nos possibilitar a água para nos dessedentar, ou até mesmo a água que iria irrigar a nossa própria plantação, seria importante para ele próprio. E como os pés ainda se encontravam na animalidade, ao invés de haver um processo de um entendimento mútuo, compreendendo que o outro tem uma necessidade tanto quanto eu tenho e o meu clã também tem, indiscutivelmente no medo de não sobrevivermos, nos digladiávamos em busca daquilo que aos nossos olhos era essencial. E isso vai se refletir de maneira profunda. E é indiscutível que Deus, na sua sabedoria, como os próprios Espíritos falam, envia à Terra de tempos em tempos indivíduos que buscam nos esclarecer para nos tirar das cavernas da nossa própria ignorância. Porque se nós desejamos, pelo próprio instinto do prazer, essa vontade de alcançar um estado tal que nós mesmos nem sempre sabemos como de fato é, que é a felicidade, esses espíritos vêm à Terra e nos alertam para a necessidade desta mudança de paradigmas, para mudar aquilo que, numa linguagem evangélica cristã, representa-se na figura do homem velho. Ampliar a consciência, observar novos horizontes e perceber-se tal qual se é verdadeiramente. Não obstante, fica muito difícil, de uma primeira vez, compreendermos a essência de que somos espíritos e que estamos em estágio na Terra. Se hoje é complexo, imaginemos aquele período em que esses espíritos vieram à Terra e começaram a mexer na própria, para jogar as sementes desta verdade, que mais tarde há de nos libertar verdadeiramente desse elemento que ele não é, de fato, inato ao homem, mas que foi adquirido pela sua experiência inicial. Alisson, então quer dizer que não é inato ao homem, ao espírito, o egoísmo? Não. Nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus, sendo soberanamente justo e bom, e pleno em perfeição, não poderia colocar uma gota de egoísmo, tendo em vista que isso, a priori, torna-se um defeito. Então, na verdade, foi a aquisição desta experiência, dessa luta pela sobrevivência, que marcou de maneira indelével cada um de nós. Então, esses espíritos vieram e começaram a falar de uma outra realidade e nos chamar a atenção de que o homem, de fato, que serve a outro, que compreende que há uma lei soberana e máxima, no qual nos convida a esta vivência de uma partilha, no qual é embasado na palavra cristã como amor, ele conseguirá chegar ao estágio tal em que ele se liberta, porque tira agora os traços de animalidade que nós trazemos e nos leva à condição de não nos preocuparmos mais com determinadas posições, ideologias e conquistas. Porque compreenderemos que até isso faz parte deste grande planejamento que é a nossa existência. Então, perceberemos na figura de Jesus o exemplo máximo daquele que viria a nos falar dessa realidade de não vivermos o egoísmo, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito delicada,
buscando que o indivíduo percebesse em si esta chaga que o marca e que o atrapalha neste desenvolvimento da existência. Se nós pudéssemos fazer uma análise profunda de nós próprios e percebermos verdadeiramente, sem amarras nem máscaras, o porquê de fato nós sofremos, perceberemos quantos conflitos acontecem, primeiro pessoal, depois interpessoal, que são os nossos relacionamentos, e num contexto social em que o egoísmo ali se coloca. Dentro da família, então, situações complexas acontecem por causa deste fenômeno, deste elemento tão vivo e imperceptível em nós. Essa condição atravessa o tempo e, de alguma maneira, ela é aliviada, porque, de alguma forma, ela fica no campo da superfície. E nós começamos a olhar o egoísmo para atos explícitos na busca de querer coisas, pessoas, posições para si. Então, quando a gente sempre fala e se remete ao termo você é um egoísta, frequentemente ela está relacionada a algo que você não partilha, a algo que você só pensa em você. E frequentemente isto está muito ligado à nossa condição material. Observemos, se nós disséssemos aqui, dê-nos um exemplo de alguém egoísta, nós iríamos pensar imediatamente em alguém que tem muitas posses e não gosta de dividir. Ou alguma pessoa até que não tenha nem tantas, mas que de alguma forma tem essa característica de não partilhar. E aí vem aquela frase magnífica que poucos aqui utilizam, eu sei disso, mas com certeza conhecem. Primeiro, eu, depois, eu e terceiro, eu. E é algo que faz parte da nossa cultura. E dentro de um exemplo de vários que encontraremos no Evangelho, é óbvio que teremos um que precisamos eleger para trabalharmos este aspecto, do qual sentimos a delicadeza do que é o egoísmo em nossa vida. Já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui essa história que trabalharemos hoje, mas que vale a pena a releitura, porque afinal de contas são palavras de vida eterna e são milênios adquirindo esta tendência. Então vale a pena sim, naquele momento em que aquele jovem, conhecido como mancebo rico, ou jovem rico, a palavra mancebo é um pouco mais antiga, mas o jovem rico que lutava por conquistar esse reino dos céus, a vida eterna. E confesso aos senhores que quando eu faço a análise na perspectiva do próprio egoísmo, fico eu pensando o egoísmo deste próprio indivíduo, que no processo de buscar saber o que faz para a vida eterna já estaria, de certa forma, no processo de uma conquista, porque sabe que vai receber algo. Não é algo natural. É o desejo, de fato, de chegar ao topo máximo. E pergunta a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E ele já começa respondendo, nos levando a uma reflexão. Bom é o Pai que está nos céus. Se quiseres me chamar de mestre, esse eu sou. Ora, deixa muito claro para cada um de nós que Deus é de fato a inteligência suprema, causa primária de tudo. Ele tornava-se uno pela total sintonia com o Criador, mas estava no papel de professor, de mestre, de docente, a exemplificar as lições que, como fora lembrada no início, a distinção entre a lei civil e a lei divina. Diante disso, Jesus olha para aquele jovem e diz a ele de maneira enfática: obedece aos mandamentos. E ele diz: ora, quais mandamentos? E Jesus fala a ele daqueles mandamentos. E de maneira surpreendente para nós, não para o mestre, mas diz de forma clara: eu venho fazendo isso desde cedo. Cumpro todos os mandamentos. E Jesus então olha para ele e dá uma outra resposta bem interessante. Na verdade, não é nem resposta, é uma afirmativa, diz: é verdade. E eu fiquei cá pensando com os meus botões. Você ouvir de Jesus que o indivíduo de fato está cumprindo
todos os mandamentos. Já imaginou a gente virar para ele e dizer, bom mestre, eu tenho cumprido tudo. E o mestre, o governador do sistema solar, virar para você e dizer, é verdade, você tem cumprido tudo? Você vai sair flutuando. Eu fiquei pensando assim, diga lá. E aí o interessante é que ao final ele diz, mas uma coisa te falta. Mas uma coisa te falta. E aí é o momento da frustração, né? A gente estava tão bem porque eu estava cumprindo tudo tão direitinho. Item a item. E ele diz, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Vejamos que proposta ousada. Acredito que ele entraria, aí é uma leitura bem pessoal, que ele seria o 13º apóstolo. Porque, afinal de contas, o convite foi feito. Vende tudo que tens e segue-me. Me acompanhe, venha comigo. E diz o relato do Evangelho que aquele jovem, então, entristecido, sabendo daquilo que tudo que possuía, dá as costas e sai daquele encontro divino, que talvez até hoje se arrependa de não ter dado tudo o que tinha aos pobres e ter seguido ao próprio Mestre. É dessa conversa, deste diálogo, que surge aquela frase que nós conhecemos. É mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Mas a condição não era bem essa. Porque a doutrina espírita, quando chega ao seu tempo e apresenta essa realidade do espírito como sendo o elemento fundamental, ele vai decodificar essa mensagem. Porque o próprio mestre entraria em uma profunda contradição se assim o fosse. Porque se tudo vem de um planejamento espiritual e tudo que acontece conosco vem da ordem divina, o indivíduo então agora que recebe posses não foi por conquista própria, apesar de o esforço ter sido recompensado, mas houve uma permissão do mais alto. E desta forma, então, esta pessoa que tem posses não entraria no reino dos céus, mas ele recebeu com a própria autorização de Deus, entraria num grande conflito. Então, o que Jesus estava a falar, de fato, àquele jovem? É a delicadeza desse egoísmo que nós não nos apercebemos. Não era o fato em si de dar coisas, porque ele não espera de nós a mendicância para que não nos tornemos pesados, nem aos familiares, nem à própria sociedade. Mas o que ele quis dizer, em outras palavras, faria muito mais, ou melhor, teve muito mais efeito do que se ele tivesse chegado para o jovem e dissesse, meu filho, você é um egoísta nato. Lembremos o que falávamos no início, nós temos um pé na animalidade. E esse pé na animalidade, quando nós somos colocados no canto da parede, duas situações a ciência nos fala nos livros de fisiologia. Vai acontecer o fenômeno fisiológico de lutar ou fugir. Ficamos pálidos diante do choque. O sangue sai da periferia e vai para o centro, em especial fazendo com que o coração fique mais acelerado, jogando sangue e oxigênio para o músculo para que a gente ou lute ou fuja. Se ele dissesse àquele jovem, você é um egoísta, você não percebe isso? O jovem imediatamente iria se defender e talvez utilizasse da própria palavra do mestre para dizer, mas foi o Senhor quem disse que eu estava cumprindo todos os mandamentos, como é que agora eu sou um egoísta? Então ele dá de presente a possibilidade do indivíduo, diante da dor e a limitação que Jesus apresenta a ele, a condição de pensar, de refletir, de fazer o exercício que Santo Agostinho nos solicita em O Livro dos Espíritos, ao término do dia, colocar a cabeça no travesseiro e refletir sobre todos os nossos atos. E ele vai perceber que Jesus não queria que ele virasse um mendigo, mas mostrar a ele que, de fato, ele era um jovem que obedecia padrões exteriores, mas que continuava trazendo o apego e o egoísmo como um elemento fundamental da sua vida. Essa é a grande mensagem, neste primeiro momento, para cada um de nós. É preciso, então, fazer este mergulho. E diante dessa mensagem do Cristo junto ao jovem, em que momento nós somos, de fato, os egoístas? Se nós continuarmos no contexto histórico, Jesus apresenta o Sermão do Monte, nos trazendo uma gama de pensamentos, e, acima de tudo, para nós espíritas,
de maneira muito clara, uma rota, um roteiro para ser seguido, do qual iremos encontrar em todas as religiões cristãs, independente da bandeira que nós estejamos levantando. Vai ser dentro do espiritismo, vai ser dentro do movimento evangélico, vai ser dentro do catolicismo ou de qualquer outra, do anglicanismo, de tal maneira que aquele padrão de conduta é a própria voz de Deus sendo anunciada aos homens da terra para que possam trilhar e atingir a meta para a qual todos nós fomos criados. Isso é simples. Quando nós, então, começamos a ler as informações dos Espíritos, ele vai falar algo que hoje nos choca muito, em especial na fase que estamos, que é o período de transição. Os Espíritos dizem, Joana de Ângeles há pouco falou, das convulsões coletivas que ainda atingirão o planeta. Inclusive, quando a gente vai vendo, a gente se assusta, porque percebe que muita coisa está por vir. E quando nós corremos do Evangelho e vamos lendo sobre há muitas moradas da casa do meu Pai, é muito interessante os Espíritos dizerem a Allan Kardec, mais uma vez o Espírito Santo Agostinho, falando do mundo de provas e expiações, fala de maneira enfática. Está lá, fica o convite para a leitura hoje à noite. Quando ele fala de mundos de provas e expiações, ele diz, é na verdade um hospital ou um presídio, onde se coloca indivíduos rebeldes à lei de Deus. Rebeldes à lei de Deus. E este planeta só sairá da condição de provas e expiações quando começar a vivenciar a lei divina. Interessante isso. E para nós parece ser algo muito simples. Parece ser muito simples. Então quer dizer que todos nós estamos aqui porque nós somos rebeldes. Olha que coisa linda. Revolucionários. Não sou eu que estou dizendo, é Santo Agostinho. Ele diz que todo mundo na Terra é rebelde. Está lá escrito. E aí nós começamos a ver o transitar do pensamento. E como dissemos, essa transformação do egoísmo, que trazemos como exemplo a figura do jovem rico, mas que ele vai começar a se espalhar de outras maneiras que a gente sequer se apercebe. O próprio homem, no seu desenvolvimento intelectual, chega em determinado momento que ele rompe com a divindade. Passamos uma Idade Média com as suas complexidades e chegamos naquele período da Idade Moderna e um pouco mais à frente, onde o homem, de uma vez por todas, rompe com essa questão do pensamento cristão, da transcendência, da sua essência como ser imortal. E a partir dali ele assume a postura de Deus. Isso é histórico. E na medida em que ele assume essa postura de Deus, prevalece então o quê? De maneira muito clara, esse egoísmo que sai da condição de ter coisas para si, para fazer com que o seu pensamento prevaleça sobre o pensamento dos espíritos superiores. Entre aquilo que eles falam e aquilo que eu acho que é, então primeiro é aquilo que eu acho e não o que eles dizem que é. E assim acontece com as filosofias materialistas e o próprio positivismo que chega à Terra nesse período. A ciência, indiscutivelmente, precisava chegar com toda a força para dar a condição aos espíritos para provarem a sua realidade. E é óbvio que nós iremos perceber as resistências, como ainda hoje há, mas essa resistência ela se torna aparentemente muito mais leve, subreptícia, porque ela agora atinge o pensamento, e não mais uma condição de uma luta exterior, onde nós conseguimos identificar com facilidade. Ela penetrou o nosso pensamento de maneira tal que a vida passou a ser tudo aquilo que a gente quer que ela seja. E vejamos como é interessante. Desde Moisés até o Consolador, como nos foi lembrado no exórdio, esse discurso se torna duro, porque o exemplo que o Evangelho nos traz para que a gente atinja essa meta de superar essa animalidade, esses traços de animalidade que ainda nos acompanha, é um exemplo chamado de porta estreita. Eu preciso pensar, eu preciso agir, não conforme eu acho que é o melhor. Porque na hora em que eu opto por relativizar todos os conceitos éticos
e todos os conceitos morais que o cristianismo me traz, porque, na verdade, nós pensamos numa instituição feita por homens e esquecemos que essa palavra divina vem de espíritos superiores. Quando eu foco na falência do indivíduo humano, eu começo a relativizar tudo aquilo que nos foi dado através dos espíritos. E aí nós entramos em choque, porque é o egoísmo do homem, no seu chamado humanismo, batendo de frente com a realidade dessas informações do qual Jesus vivenciou. Nós estamos aqui hoje para isso e por isso. Para isso serve a reencarnação. Para que, cansados de determinados equívocos que nós já cometemos, nós percebamos que para aquela problemática a solução não é o que eu penso, não é o egoísmo, não é a moda do ego. É a realidade do Cristo, que é passada de maneira subreptícia desde o início, quando João Batista, naquele processo simbólico, ele dizia, é necessário que eu diminua e ele cresça. Porque não era a figura de João em si, mas era a essência do centrado na figura dele, centrado no homem, para que o Cristo, em termos de lição, ele cresça. E esse é o nosso desafio até os dias de hoje. O que é que de fato nós fazemos? Vejamos o egoísmo agora permeado na nossa sociedade, partindo do somatório de todos nós. É importante que se diga, porque a sociedade é o somatório das nossas vivências individuais. E a gente vai perceber, vou pedir licença, para lermos a passagem, o que é que os Espíritos nos trazem. Eu separei pequenos trechos. Diz assim, o egoísmo é, pois, olha o que ele convida, é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, é necessário percebermos em nós em que momento nós estamos, repito, fazendo parte deste mar de espíritos encarnados que optam por viver a vida conforme a gente acha que deve ser e não, de fato, conhecermos a lei divina para vivermos conforme ela. É algo tão delicado, é tão sutil. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Século 21, o homem faz a Deus a sua imagem e semelhança. Nós mudamos a lei. Nós queremos mudar para que o evangelho caiba em nossa vida. Isso é o egoísmo fundamental. E quem diz isso não sou eu, são os espíritos. Toda vez que nós fugirmos à lei divina, nós estamos vivendo um processo de egoísmo. E aí que vai se refletir nas condições do dia a dia. Se eu abro mão, se eu sou altruísta ou não sou, se eu sou caridoso ou não sou, ele parte do fundamental, porque a norma que vai reger a solução do egoísmo, nós iremos ver mais adiante e perceberemos que tem uma vinculação da criatura com o Criador. Mas ele continua aqui, e aí diz assim, ó, esse filho do orgulho, o egoísmo é filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade. E, por seguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Negação da caridade. Mas, Alisson, você está falando de coisas de novo. Então, quer dizer que o indivíduo que não dá, ele não é caridoso. Questão 886. Como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos, a indulgência com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Não tem nada de material. Não tem nada de material. Então ele é o inimigo, ele dificulta a vivência da caridade. Sim, mas como? Porque o egoísmo adentra na nossa capacidade do pensar e do agir. De que forma? Vamos estudar mais uma vez. Porque a nossa noite de terça-feira é de estudo. Cada um de nós, diante da síntese das nossas reencarnações, porque aqui não tem nenhum novinho, só espírito milenar. Quando eu somo aqui, dá mais do que o tempo da Terra.
Porque todo mundo vai para o RG. Para o espírito, o importante é o RG espiritual. É o que vai no perispírito. Quando você começar a ver e vai somando de cada um, vai lá para o início. Então, de novinho aqui, não tem ninguém. Então, a gente vai começar a perceber essa nossa dinâmica. Dessa dificuldade que nós temos de nos ligarmos a essa questão que nós vamos trazendo. Reencarnou. Reencarnamos. Primeiro, não reencarnamos por acaso. Não, Alisson, não. Foi feito um planejamento divino, no qual o Espírito André Luiz, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles, a codificação nos fala em O Livro dos Espíritos, que foi planejado. Tem gente que vai dizer, Alisson, planejaram muito mal a minha reencarnação. Não acredite nisso. Muda esse pensamento. Deus é soberanamente justo e bom. Então, nesse planejamento reencarnatório, a gente chega na família que a gente necessita. Eu não disse que era que a gente queria, não disse que era que a gente merece, eu disse que é o que a gente necessita. Aí vem a melhor parte. Você não chega sem mala. Você já vem com um pacote completo. A síntese das suas experiências pregressas. Essa síntese, quando criança, começa a dar traços. Tem pais que olham e que acham lindo e não quer corrigir quando criança. E aí Jesus já dá a primeira dica. Deixai, pois, que venham as minhas criancinhas, ou seja, me apresentem a elas, para elas conhecerem o roteiro. Mas é tão bonitinho, a gente força para ir para a escola, mas a evangelização, dia de domingo, dia de sábado, puxa vida, eu trabalho já a semana inteira, eu não vou, né? Até chegar, às vezes, a questão da juventude, da adolescência e juventude, e começa a dar alguns problemas e diz, Alice, e agora? Eu disse, agora, espera a próxima. Porque, às vezes, não dá. Não sei o que estou dizendo, não. Livro, o Evangelho. Então, a gente tem que lembrar que ali há um espírito que veio com a mala pronta. Alice, o que você está chamando de mala pronta? A síntese das nossas experiências. Todos aqui têm experiência com criança. E já se aperceberam que elas trazem traços peculiares. Umas tendências são mais efusivas, outros já são mais centrados. Tem uns que a gente ouve os pais dizerem, isso é um velho reencarnado. Eu forço às vezes para dizer, vá meu filho, saia com seus amigos. Não quero, vou ficar em casa. Fazendo, eu vou ler. Vai fazer o quê? Vou ouvir música. É dele, enquanto o irmão é virado. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, mesma carga genética, mas o pacote é do espírito. O corpo é a farda. É só isso. O corpo é a farda. Eu faço até uma analogia. Quem já fez mergulho aqui sabe que existe um cinto chamado cinto de lastro, que você mergulha e bota o cinto com alguns pesos para se manter na posição certa lá embaixo com um cilindro. Eu digo que normalmente o nosso corpo físico é o cinto de lastro que prende o espírito à terra. É a nossa realidade. Só que o que é que acontece? Todos nós, somados na nossa síntese, que é o passado que chega hoje, com a influência do meio e a influência dos pais, gera em nós, ou reativa em nós, o código de conduta. Todos nós temos um código de conduta. Todos nós. Nosso. Quando o meu código é igual ao código do outro, é uma beleza. A gente se dá bem, que é uma beleza. Quando o meu código não é igual ao código do outro, acabou. Agora começa o problema. Olha o egoísmo instalado e a gente não percebeu. Porque tem que ser ao meu modo, não ao seu modo. E agora começam os problemas. Primeiro do homem para com ele próprio. Por que, Alisson? Porque vem uma velha tendência, às vezes com a dificuldade no corpo físico, e ele entra em conflito. Nós vemos a nossa sociedade hoje num problema profundo de conflitos em relação a isso. Mas tem que ser do meu modo. E na hora que é do meu modo, eu ajo de revolta para com a divindade. E eu mudo todo o cenário, porque eu sei mais do que ele que planejou, que é a inteligência suprema, é o egoísmo. E depois vem as consequências. Depois eu tenho o meu código de conduta em relação ao outro. E aí esse é número 1. Porque a gente vive em conflito. Porque o outro não pensa tanto quanto eu penso ou do jeito que eu penso. Então eu vou impor o que eu puder aquilo. E agora, Alisson? Eu disse, é a própria realidade. O desafio da convivência.
a possibilidade de rever os nossos códigos, e dentro dessa realidade tem uma frase muito mal interpretada do Evangelho: não julgues para não ser julgados. A gente está com um problema filosófico grave, porque a gente sempre pensa na realidade do outro. Eu não posso julgar para não ser julgado pelo outro. Tem algum problema, porque veja, se eu sou proibido julgar, o outro também não pode me julgar. Eu estou errado, não? Não julgue para não ser julgado. Mas se eu estou proibido de julgar, o outro também não pode me julgar. Então essa frase perdeu o sentido. Ou então eu estou lendo errado. Mas na medida em que eu compreendo que a doutrina espírita me diz que a lei está na consciência, na hora em que eu me coloco para julgar o outro, eu preciso de um código de conduta para julgá-lo. Este código de conduta será o mesmo que nós iremos nos deparar na espiritualidade e percebermos se nós conseguimos cumprir este código. E na medida em que a gente vê que nós somos tão falhos quanto o outro, a nossa consciência gera sobre nós uma culpa e nós reencarnamos trazendo traços profundos, às vezes de depressão, de uma melancolia que nós não conseguimos identificar. O espírito Manuel Filomeno de Miranda avança e ele diz que nós nos sentimos tão culpados diante do código que nós colocamos como sendo o certo, que há indivíduos que atraem para si a doença porque se acha na condição de merecedor de sofrer a punição por conta do próprio código. Ou não suportando o equívoco que ele próprio cometeu perante o código que ele elegeu, o orgulho do outro lado o leva a buscar acabar com a sua existência, entrando no processo do suicídio. E a doutrina espírita vai dizer que a maior penalidade para o suicida não é outra do que a decepção. É engraçado, porque muita gente vai falar de 1000 tormentos. Os espíritos só dizem a decepção. Mas por que a decepção? Porque ele vai chegar do lado de lá e vai perceber que a vida continua e que aquilo que ele levou como um elemento inflexível não estava no corpo, estava no espírito. Então ele continuará se cobrando agora no mundo espiritual e sofrendo as consequências do ato. Não é uma punição, é só a consequência. Então vejamos a delicadeza do que é o nosso egoísmo. Mas, Alisson, você apresentou um problema grave. Porque, de fato, eu vivo e percebo que muitas vezes recebo do outro essa pressão, essa posição que quer que eu mude a todo custo. Bem como eu também jogo sobre eles uma condição que tem que respeitar e aceitar aquilo que eu digo. E aí Jesus, de maneira profunda, nos fala e resgata em Deuteronômio e em Levítico a solução para esse problema. Quando ele diz que toda a lei e os profetas está contida numa frase única: ama a Deus, ao próximo, como se ama a si. Aí as pessoas dizem, mas como é que eu posso, Alisson, fazer ao próximo o que eu gostaria que me fizesse, se eu gostaria que ele me agisse duro comigo desse jeito? Então eu vou ser duro com ele também. É porque nós estamos colocando na vinculação da horizontalidade e esquecemos que há uma lei superior, do qual os Espíritos nos falaram quando disseram sobre nós que estamos no planeta de provas e expiações, que nós somos rebeldes. E enquanto os homens não obedecerem à lei de Deus, aí permanecerão até entender que para viver este amor ao próximo é necessário antes conhecer a vinculação e a relação do homem com o seu Criador. Então não é a lei que eu quero, nem a lei que o meu irmão ou a minha irmã quer. É a lei que rege todo o universo, e a doutrina espírita nos trará em 2 obras magníficas. A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que fala diretamente para cada um de nós sobre esse nosso egoísmo velado, silencioso, que corrói a nossa alma diariamente. E o outro, o grande exemplo, a materialidade das soluções no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém disse que era fácil.
Nem Jesus falou. Em nenhum momento ele falou. Ele disse, toma a tua cruz. Veja que interessante. Renuncia-te a ti mesmo. Olha o egoísmo aí. Não é o que você quer. Não é a forma que você quer a todo custo. Existe uma pauta. Existe um código. E na doutrina espírita ela se torna explícita quando percebemos que tudo tem uma razão de ser. E segue-me. E ele fecha de maneira brilhante. Porque segui-lo agora não é o fato de andarmos com a cruz pendurada, com a camisa pintada, com um evangelho debaixo do braço. O seguir agora é esse sacrifício que todos aqueles que o conheceram fizeram, de se deparar com a dificuldade em si próprio, que Santo Agostinho nos convida a fazer um mergulho. Vocês não ouviram isso ainda. Ao chegar no fim do dia e analisar de fato se nós fomos coerentes ou não. Porque, de fato, o egoísmo permeia a nossa vida ao ponto de fazermos uma substituição da resposta dos espíritos. Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida e eles dizem, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eu vou fazer uma substituição. O egoísmo influencia a tal ponto que, de ordinário, é ele que nos dirige. E ele continua. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Quem aqui não sofre por ser olhado com desdém ou ser julgado por outro? Porque a gente quer ser querido e amado por todo mundo, é a nossa necessidade. E como dói a gente, às vezes a gente quer chamar a pessoa para conversar, ora, afinal de contas, o que foi que eu te fiz? Porque nos incomoda. E o recado que ele diz é, deixa. Dê ao outro o direito de pensar e agir. Porque se não foi hoje, foi de ontem. Mas quanto a ti, te liberta desse egoísmo velado que te perturba a vida. Porque tem pessoas que passam a vida perturbadas por conta disso. Mas Alisson, fulano fala mal de mim. E eu não sei o que eu fiz. Problema dela, com todo respeito. Mas Joana de Ângeles diz que quando nós temos um ódio, um sentimento negativo por uma pessoa, é como se nós estivéssemos carregando uma brasa em chamas, óbvio, querendo atirar na pessoa, mas a gente, enquanto não encontra a pessoa, a brasa queima a nossa mão. Olha que analogia ela faz. E é libertador. Quando nós começamos a perceber, à luz da doutrina espírita, que essas condições, elas são frutas do ontem. Mas, ao mesmo tempo, nos é dada a oportunidade de obedecermos e superarmos esse egoísmo que nos corrói. Eu vejo isso em muitas relações de casais, de amigos, de parceiros, e que ficam remoendo porque é bom se libertar. Isso é ele que está dizendo. Aí ele vai além para fechar. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, onde são pesoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. O Espírito Pascal nos fala. Até os laços sagrados da família não são respeitados. Por que não, Alisson? Porque hoje, se nós pararmos para ver de forma fria, a família é uma instituição cristã. E na medida em que se fala de cristianismo hoje, as pessoas não aceitam porque é uma ideia que não é nossa, na cabeça de muitos. E aí atacam essa instituição de maneira histórica. E por conta desse egoísmo, das pessoas com os seus conflitos, elas buscam de alguma forma desrespeitar e fazer prevalecer o que ela pensa em detrimento de tudo aquilo que os Espíritos nos falam de forma clara. Estes
esquecem ou não conhecem que amanhã reencarnarão. E não são poucos aqueles que vêm e vão passar por situações onde vão procurar e desejar ter pai e mãe, e às vezes não terão. Mas se é a punição? Não. É a lei de causa e de efeito. Se eu desdenho do que eu tenho pelo meu egoísmo, amanhã eu não tenho o que colher nessa seara. E a escassez destes seres que nós deveríamos respeitar vai fazer com que eu repense. E ao voltar ao plano espiritual eu diga: Senhor, aprendi a lição. Onde estão os meus? E como vemos em reuniões mediúnicas, estes que desrespeitaram passam períodos de sofrimento como se estivessem exilados dos seus corações queridos. E após essa vida de ausência e dor, ao retornar ao plano real, onde nós observamos o amparo dos amigos espirituais, nós perguntamos: você sabe como chegou aqui em nossa reunião? Não, eu não sei. Se façamos uma prece ao amigo Jesus, e não são poucas as vezes que ele observa a constelação inteira na sua frente, daqueles que do mundo espiritual vibravam por ele, para que ele aprendesse o valor desta sagrada instituição. E cai no pranto. Que todos nós possamos, na reflexão da noite, ter a coragem de enxergar quando nós estamos sendo egoístas. Não é por não dividir um chocolate ou um sorvete. A mensagem evangélica é profunda. Esforcemo-nos para fazermos prevalecer a lei divina em nossa vida, por mais que entre em choque com a nossa cultura, porque às vezes adquirimos teses das mais diversas. Lembremos da palavra simples, no qual o próprio Mestre agradece a Deus por ter escondido essa verdade aos doutos e aos prudentes e apresentado aos simples e ignorantes. Que de fato busquemos essa conexão e, superando o egoísmo, segundo o que fala Pascal, chegaremos ao estado da felicidade possível em nossa terra. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.